Antes de mais, muito boa tarde a todos que estão aqui presentes. O meu nome é Pedro Ribeiro, eu sou o lead do GDS ISEP e hoje tenho aqui comigo o Luís António, não é? Luís, como é que estás? Está tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Não tens, eu é que agradeço a simpatia em teres aceito o convite e poder estar aqui connosco hoje. Acho que, pronto, o objetivo deste evento é mesmo trazer este tipo de pessoas para falar connosco, para apresentar a sua carreira, o que é que os seus últimos projetos e dar a conhecer o outro lado, não é? O lado que normalmente não se vê, não é? Bom, eu acho que nós, antes de mais, eu gostava só de fazer uma breve apresentação tua, ou seja, hoje temos connosco o Luís António, indie developer e criador de 12 Minutes, um jogo de aventura que se foca na narrativa de um homem preso num loop temporal, sem fim aparente, que dura 12 minutos e que termina sempre com ele e a sua mulher a serem atacados por um homem misterioso, não é? Para quem já jogou, já conhece. O jogo já recebeu, inclusive, o reconhecimento de grandes nomes da indústria, como de Hideo Kojima, que diz que achou o jogo incrível e que tem um bom sentido de estilo, e Phil Spencer, que admite que é um jogo único, diferente e que te faz pensar e que toda a abordagem criativa diferente que foi tomada. Bom, Luís, bem disposto, não é? Acho que podemos começar por falares um bocadinho sobre ti, de onde é que és, onde é que estudaste, como é que foi o teu percurso académico? Eu nasci em Lisboa, estudei na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, num curso de Design de Comunicação. Na altura queria trabalhar em novos média, não sabia se jogos ou filmes, mas não havia nada em Portugal, logo isso foi o curso mais próximo. Não aprendi grande coisa lá em relação a isso, mas foi uma oportunidade de fazer amigos e com interesses parecidos. No fim do curso comecei a mandar aplicações, fui contratado pela Rockstar Games em Londres, mudei-me para Londres, vivi lá 3 anos, trabalhei no Manhunt 2, Max Payne 3, Midnight Club LA. Depois queria experimentar outro estúdio, comecei a mandar aplicações, tive uma oferta da Ubisoft no Canadá, como lead artist, eventualmente art director, trabalhei durante 3 anos. Depois fui um bocado farto de AAA, comecei outra vez à procura de oportunidades e o Jonathan Blow estava a trabalhar no The Witness na Califórnia e então saí do Canadá, fui para a Califórnia, trabalhei no The Witness durante 3 anos e meio aproximadamente. Sim, e foi onde estiveste mais tempo, não foi? Na Tecla foram 5 anos, sensivelmente? Não, é? Não, 3 anos. O mesmo tempo que tive 3 anos em Londres, 3 anos no Canadá e aproximadamente 3 anos na Tecla. E foi no fim da Tecla que comecei a trabalhar no 12 Minutes como um protótipo. E quando o The Witness saiu, foi aí que comecei a trabalhar a tempo inteiro no 12 Minutes, que foi os últimos 5 anos aproximadamente. Sim. E já agora tu disseste, ou seja, então o teu percurso começou mesmo na Rockstar Games, não foi? Foi mesmo... É assim, profissionalmente eu comecei... Uma cena que eu me apercebi foi no início da faculdade, a primeira perceberam que os professores estavam muito perdidos no que estão a ensinar. E era uma altura em que as novas tecnologias, tipo, os alunos sabiam mais Photoshop do que os professores, ou Premiere, e o Dreamweaver e o Flash estavam a começar a ficar grandes, mas lá está, os professores não estavam a acompanhar estes crescimentos tecnológicos. Logo que eu comecei a fazer foi a trabalhar paralelamente em relação a isto. E fiz ilustrações durante 3, 4 anos, durante a faculdade, profissionalmente, que foi o que me deu dinheiro suficiente para poder arriscar ir para Londres, para o caso das coisas não funcionarem. Foi estar a fazer ilustrações para o Público, Expresso, Maxman, etc. Sim. Sim, eu no teu LinkedIn, pelo menos, eu vi que de 2002 a 2006, não foi? Estiveste a fazer... Exatamente. Pelo trabalho de ilustração. Sim, mas assim, claro que podemos todos concordar que o teu melhor trabalho foi mesmo no Manhunt 2 com o teu voiceover de Luís Stallion António, não é verdade? que também aparece listado, mas pronto. Isso é uma piada, mas... Mas sim, mas é interessante como, ou seja, o teu percurso profissional começou mesmo logo numa empresa AAA, que não sei se será
o percurso normal para quem começa, não é? Normalmente é exigida um pouco de experiência, certo, muito modelado para a área dos videojogos, pelo menos hoje em dia, tanto quanto sei, é necessário já ter alguma experiência prévia, não é tão fácil entrar assim na indústria, não é? Como o primeiro emprego. Eu acho que isso não é verdade. Eu entrei como júnior, ou seja, uma posição em que eu estava à espera que eu soubesse. E tudo como... Lá está, eu trabalhei como artista o tempo todo, até o 12 Minutes. Mas eu acho que acho que isso não é verdade. E uma coisa interessante é que na Rockstar, ao fim de ano e meio, começámos a tentar contratar mais artistas e não recebemos aplicações. E apercebemos que as pessoas como pensam que é impossível ser contratado por estes estúdios por não ter experiência, as pessoas não enviam aplicações. Mas não é verdade. Mesmo na Ubisoft tínhamos um programa em que íamos às escolas e as escolas de game development trazíamos os alunos para trabalharem, não é para trabalharem, para passarem uns meses no estúdio, ver como é que fazemos jogos, perceberem como é que é uma pipeline em estúdios grandes e tentávamos sempre contratar pessoas saídas da escola que são mais fáceis de adaptar aos hábitos de um estúdio, em vez de já terem tipo 5, 6 anos de experiência e querem fazer certas coisas de uma maneira mais específica. Ok, sim. Eu acho que isso também nota-se um pouco em grandes empresas como a Google. Ainda numa outra entrevista que fizemos aqui no Fireside Chat, falámos com o André Lar, que trabalhava para a Google, e muitas vezes o que acabava por acontecer é que as pessoas, ou seja, nem tentavam, não é? Já tinham um pré-conceito Exato, um preconceito de que, isto não é para mim, isto são empresas tão grandes, Rockstar. Mas se calhar a programação é diferente também. Eu só conheço o lado da arte nesse aspecto. Sim. Mas mesmo assim, eu acho que não custa nada em tentar e acho que muitas vezes a pessoa poderá acabar por ter sucesso se apenas tentar, não é? Então, pronto, começaste na Rockstar Games e trabalhaste também em Max Payne 3, não foi? Apesar de não teres sido creditado, se não me engano. E a Rockstar tem umas regras estranhas de entre o tempo, só podes, na altura em que eu estava a trabalhar, tu tinhas que estar ativo no projeto tipo 1 ano ou 2 anos antes do jogo sair, ou uma cena assim. O que é ridículo. No Manhunt 2 foi começado por um estúdio Rockstar Viena, uma equipa que trabalhou nesse jogo durante 3, 4 anos, e depois esse estúdio fechou e passou para o estúdio de Rockstar London e ninguém do estúdio de Viena recebeu créditos pelo trabalho que fizeram, apesar de, sei lá, eu não sei quantas pessoas trabalharam durante vários anos a criar o jogo. Sim, com certeza é sempre frustrante, não é? Porque apesar de terem sido recompensadas e o seu trabalho ter valido a pena, pronto, não é? Os créditos é onde se reflete mesmo, não é? Ok, eu fiz parte deste projeto, não é? Eu deixei aqui a minha máquina. Mas eu não trabalhei muito no Max Payne 3, por isso não há muito problema. Ok. E já agora então, já que tocaste nesse ponto, também posso tocar noutro que é bastante relevante hoje em dia. Tu, enquanto trabalhavas na Rockstar, sentias, ou em qualquer um destes estúdios, sentias a necessidade de trabalhar horas extra, não remuneradas, o tal crunch se ouve falar? Acho que depende do país e da cultura das companhias. A Rockstar, no contrato, tinha uma cláusula onde eu dizia, porque no Reino Unido é proibido trabalhar overtime. Ou seja, nós assinámos um contrato a dizer que estamos ok em trabalhar overtime. E no Manhunt 2, eu conto isto várias vezes, trabalhei durante 11 meses, todos os dias, tipo das 9 às 11. Foi brutal. Para a saúde e para relações. E depois desse projeto, aliás, toda a gente no estúdio dissemos, nunca mais vamos fazer isto. E se tu fizeres isso, a gente sai do estúdio. E eles pararam de fazer isso no estúdio em Londres. Pelo contrário, na Ubisoft, no Canadá, qualidade de vida é o mais importante. E se tu saís do trabalho, tipo, das 9 às 5, se tu estás na tua secretária às 5h30, o teu producer vem ter contigo e pergunta: está tudo bem com a tua família? Porque é que não vais para casa? Está tudo bem contigo. Logo, depende muito do país e de estúdio e das regras desse país. Sim, por acaso é interessante ouvir estas duas perspectivas, porque eu acho que, pelo menos isso de crunch, muitas pessoas que são de fora associam logo isso a tudo, não é? Acham que
todos os estúdios, o pessoal anda aí todo maluco a trabalhar e a fazer, mas por acaso é curioso ouvir isso. E achas que quais foram as maiores diferenças que notaste entre a cultura dos estúdios em que tiveste? Ainda tiveste em diferentes estúdios? Algumas semelhanças, diferenças? Em termos... deixa-me lá explicar. Primeiro existe a diferença entre indies e AAA, em termos de em termos técnicos. Tipo, AAA temos version control, é muito mais robusto, a pipeline as pipelines estão muito mais bem definidas em termos de construir personagens, em termos de producer, lead programmers, design. Tens estas máquinas já todas desenhadas que funcionam de um modo bastante sólido. Enquanto em indies tu vais ter pessoas que às vezes não fazem muito bem ideia do que é que estão a fazer, ou por exemplo, no The Witness, quando eu me juntei à equipe, como o Jonathan Blow escreveu o motor do jogo, as únicas ferramentas que estão no motor do jogo são as ferramentas que ele precisa, mas como artista não tínhamos pivot points, ou se queres, por exemplo, colocar árvores no environment, não havia snap dos objetos, coisas técnicas que são óbvias em AAA, mas quando vais para indie tens um bocado que explicar o que é que estás à espera. Em termos de cultura, acho que depende muito dos estúdios. Depende muito tu consegues, um bocado como um país, estás a ver? Quando a gente fala da atitude dos portugueses em relação a certas coisas, tu vês a mesma. Por exemplo, a Ubisoft era um publisher, certo? A Ubisoft, antes de teres development studios, o que fazia era... um bocado o que a Annapurna faz, não é? A Annapurna Interactive, não é? O publisher do... mas mais no sentido, mas um bocado diferente. A Annapurna é uma nova geração. Tipo, a Ubisoft, o objetivo deles era fazer dinheiro. Era o objetivo principal. Ou seja, o estúdio está todo desenhado à volta de fazer dinheiro, os projetos vão à volta de fazer dinheiro e as decisões que eles fazem são todas baseadas em o que é que vai ser mais profitable. Pelo contrário, a Rockstar tem esta atitude de fazer cenas que são cool e ter esta atitude de fazer estas experiências de filmes o pessoal já conhece. E nesse sentido, um jogo não vai sair enquanto não atingir certos objetivos criativos que eles têm em mente. Certo. E tu sentes isso nas culturas de cada estúdio. Tipo, o pessoal que está na Rockstar tem gostado do género de jogos. Tipo, se tu queres fazer um jogo de estratégia ou um jogo cheio de corações e flores e estás no estúdio errado. Enquanto na Ubisoft tens de estar um bocado mais constante. Porque os jogos em que joguei, tipo, os jogos em que eu trabalhei na Ubisoft, foi um jogo de dança com o Kinect. Sim. Depois outro jogo que joguei fiz um jogo um jogo de luta, Power Up Heroes. Ou seja, os géneros em que tu trabalhas vão ser muito diferentes, baseado no que é que o estúdio tem em mente em termos monetários. Sim. Ou seja, acaba por se refletir a cultura do próprio estúdio, também, claro, acaba por se refletir no que é que toda a gente vai trabalhar, não é? Mas isso faz todo sentido, sim, mas mesmo assim, achas que mesmo entre estúdios, ou seja, nós temos a Rockstar e os diferentes estúdios, mesmo assim, achas que há diferenças notórias de estúdio para estúdio? Provavelmente, depois depende muito do produtor do estúdio e da cultura do estúdio em si e do país em que estás. Acho que as pessoas nos estúdios são as mesmas, tipo, no sentido em que houve pessoal que eu trabalhei em Londres, que também trabalhei com eles quando estava na Ubisoft no Canadá. E depois o pessoal encontra-se lá, as pessoas mudam entre estúdios, logo as pessoas em si, os seres humanos são todos os mesmos, mas os producers mudam muito como é que uma equipa vai ser trabalhar. Tipo, se tens um producer que pensa que fazer overtime é importante e para ele as pessoas com que trabalhas não são mais do que números, versus um producer que vê os seres humanos e a gameplay é importante para ele, vai radicalmente alterar a produção de um projeto. Mas também, normalmente tu podes mudar de producers entre projetos, ou por exemplo, a Ubisoft nós tínhamos tipo 5 ou 6 projetos ao mesmo tempo e tens producers diferentes, ou seja, tu podes mudar de equipa e a cultura dessa equipa pode ser radicalmente diferente da equipa que está ao teu lado a fazer outro jogo. Depende muito dessas variáveis. E também o teu modo de ser, o modo quanto é que tu aceitas das coisas que estão a pedir e as coisas que tu queres fazer. Sim, com certeza. Acho que mudando, lá está, cada equipa terá a sua autonomia e terá a sua própria cultura dentro de si, não é? Que acaba por influenciar o modo como também trabalha. Sim. Já agora, então,
como tu já contaste, já estiveste em Londres, agora estás em São Francisco, não é? Sim. Qual dos sítios é que gostaste mais de viver até agora? Ou seja, incluindo Portugal, não é? Já estiveste em Qual é que Londres, gostei mais? Canadá, Estados Unidos. Penso que, não é? Todos eles vão ter uma cultura muito diferente, a forma de se dar, de viver. E qual dos sítios é que escolherias como teu favorito? Não sei. Eu gosto de todos. Sempre que mudo de um país para o outro, há cenas que eu tenho saudades do sítio onde eu vim, mas eventualmente descubro coisas nesse país que não existem nos outros. Logo é um balanço. Não houve nenhum país em que eu sentisse quer sair daqui, isto é horrível. Sim. E de resto gosto de todos. Acho que não há nenhum que eu prefira em relação aos outros. Okay, é aceitável, acho que sim. Acho que terão haver pessoas que terão opiniões mais fortes sobre certo país e dizer que. Mas não, é compreensível, sim. Agora, gostava de colocar assim umas questões mais acerca do que tu te falavas há pouco. Senti que, ou seja, enquanto eu fiz a minha pesquisa, eu notei que tu tens alguma. Agora com o 12 Minutes, que nós já entraremos nesse tópico, mas falavas da Ubisoft como foi tudo desenhado para fazer dinheiro e está tudo muito otimizado para isso, não é? E eu recordo aqui agora umas frases que tu deste em algumas entrevistas para a Exame Informática em 2019, tu dizias, a partir do momento em que são vividos, ou seja, os momentos com uma postura mais honesta e clara, existe uma maior ligação entre o utilizador e o jogo, não é? Ou então no voice acting, no behind the scenes do voice acting para o 12 Minutes, tu até dizias, as pessoas veem hoje em dia os videojogos e dizem, eu não jogo, videojogos são um desperdício de tempo, mas não diriam o mesmo sobre um filme ou um livro, não é? E dizes muitas vezes que, pronto, entrando agora neste tema, que 12 Minutes não é um jogo, é um thriller interativo, não é? E então noto que quiseste te afastar, ou seja, da indústria de AAA, para te focares não tanto em fazer um jogo para um certo fim, mas, ou seja, desenhar algo com vida, não é? Que tivesse um significado, que tivesse uma história por trás e que trouxesse outro significado aos videojogos, não é? Essa pergunta foi longa. não sei exatamente qual é a pergunta, mas... A minha pergunta é, ou seja, a motivação para tu saíres da indústria para fazeres agora o 12 Minutes ou adentraste pelo mundo indie foi para fugir dessa máquina de fazer dinheiro, ou seja, muitos estúdios têm esse o objetivo deles, não é? É fazer dinheiro. Foi para fugir disso? Acho que sim. Olhando para trás, tipo, a razão pela qual eu saí, primeiro é para experimentar, para ver as outras realidades em termos de development studios, mas sim, foi principalmente, tipo, a Rockstar é o meu género de estúdio, apesar de, tipo, retirando o crunch e algumas decisões, mas, exato, na Ubisoft houve 2 projetos em que eu trabalhei que foram radicalmente alterados a meio, baseados nas decisões hierárquicas. E quando eu era art director conseguia ver um bocado como é que a salsicha é feita. Ou seja, eu falava diretamente com as pessoas que estão-te a dizer na cara: o que tu estás a fazer é muito fixe, mas provavelmente vai fazer menos dinheiro do que fazer isto, por isso bora alterar completamente esta coisa que vocês estão a gostar de fazer. Sim, quem está em baixo nunca tem controle sobre, não é? Não há problema em não ter controle, desde que as pessoas que estão a tomar certas decisões tenham o mesmo ponto de vista que tu. Eu percebo as decisões desses estúdios, porque tu tens tipo Ubisoft Quebec, tem aqui 1000 pessoas, não sei quantas pessoas é que estão neste estúdio, mas tu tens... Estas pessoas ao fim do dia têm que ter um salário, têm que ter dinheiro e o estúdio tem que ter dinheiro suficiente para pagar a renda. E há muitas pessoas que não pensam como eu em termos de jogos, mas lá está, eu queria... Houve ideias que eu vi que morreram porque não é algo que o estúdio esteja interessado em explorar em termos criativos e lá está. E uma vez que saí de lá, apercebi-me que quanto mais pequena a equipa, mais espaço há para experimentar estes conceitos que se calhar não te vão fazer milhões de dólares, mas fazem suficiente dinheiro para poderes fazer mais jogos e explorar estes conceitos novos. Sim, e eu acho que isso nota-se bem, pronto, para quem teve a oportunidade de jogar. Acho que
passaste bem essa mensagem e consegue-se tirar, consegue-se ver no 12 Minutes uma história bastante bem desenvolvida, tanto do ponto criativo como técnico. Então, pronto, aproveitava este segue, né, para entrar nesse tema. Em relação ao 12 Minutes, pronto, queria só avisar também os espectadores, tanto aqui como no YouTube, que, ou seja, poderão haver spoilers sobre o jogo, não é? Que iremos agora discutir. Se calhar começava por perguntar porquê o nome 12 Minutes, não é? Eu sei que este tipo de perguntas deves receber todas as entrevistas, mas acho que é sempre interessante começar por aí. Como imagino que o pessoal daqui deve saber, 12 Minutes é a história de um homem que chega a casa, está a ter um serão com a mulher, vem o polícia, ataca e o loop repete constantemente. E quando estava a fazer o protótipo, eu tinha que ver quanto tempo... Eu estava a reduzir o tamanho do loop e houve uma altura que eu queria... Deixa eu lá explicar isto melhor. Isto é a parte onde o português se torna difícil. Eu quando tinha o protótipo terminado, eu queria testar a ver se o jogo funcionava ou não. E decidi inscrever-me para a PAX East em 2015. E quando inscreves um jogo, tens que dar um título ao jogo. E eu simplesmente olhei e comecei a arranjar títulos tipo Conundrum, ou tipo, tentar ser complicado no título, até que me apercebi, bora só dizer quanto tempo é que é o loop, e o loop era tipo 11 minutos e qualquer coisa, então arredondei para 12, porque simbolicamente faz sentido com o tempo, etc. E é isso. Ficou 12 minutos e pegou, o pessoal curtiu. Sim. Ok. Temos só aqui uma Já vi. uma Spoilers pergunta. ao mínimo. Ao mínimo, pronto. Vamos tentar, Vamos então. tentar, exato. Para o pessoal que ainda não jogou, vamos tentar fazer isso, sim. Mas, já agora, pronto, não é major spoiler, mas os loops no jogo, pelo menos eu reparei, ou seja, num relógio, eles não marcam 12 minutos, marcam 10, não é? Se não estou em erro. Mas, bom, pelo menos no início, não é? Eles marcam 10 minutos, certo, Luís? Ou eu vi mal? Não, viste bem. Mas isso é respondido mais à frente do jogo. A resposta porque é que é 10 minutos. Sim, exato. Começa com 10, né? E depois o jogador eventualmente acaba por saber. E agora queria perguntar, eu soube que tu aprendeste a programar para este jogo, não foi? Tu até ao momento eras simplesmente artista, não é? Não tinhas grande envolvimento na parte de programação, mas decidiste que era importante, do ponto de vista criativo também, aprender essa skill, não é? E como é que foi esse processo? Eu acho que não é importante, mas é crucial. Acho que é literalmente o equivalente a dizeres que és um artista e que desenhas, mas não sabes desenhar. Pedes outra pessoa para fazer os desenhos para ti. Que é o que acho que acontece nos grandes estúdios, onde tens um designer, que é alguém que tem uma ideia para gameplay, mas depois há um programador que vai implementar a ideia. E existe esta dissonância entre isto não era exatamente o que eu queria, faz lá isto outra vez. E o que eu me apercebi quando saí destes estúdios foi que todos os independent developers, designer e programador, estão colados, ou seja, o processo criativo de desenhar um puzzle é imediato. Tu fazes o código, vês o resultado, fazes a iteração mais fácil. E foi essa a razão pela qual eu aprendi a programar. Enquanto estava no Ubisoft, tentei fazer o jogo. Arranjei 2 ou 3 amigos que estavam interessados, trabalhar no tempo livre. Eles faziam a programação, eu fazia, lá está, o design visto de cima. Mas o que acontece é que, lá está, as pessoas que estão a programar têm interesses diferentes dos que eu tenho. E é muito difícil obrigar alguém que já está a trabalhar no tempo livre, sem receber algum dinheiro, a fazer o que tu lhe estás a pedir para fazer. E foi aí que, com o Jonathan, que ele me disse, se queres fazer um jogo, tens que aprender a programar. E o processo em si foi lento, um bocadinho de cada vez. Perguntar ao pessoal no trabalho... Tipo, lá está, como estou na indústria há alguns anos, eu tenho ideias de como é que as coisas funcionam, de raycasting, colliders, navmesh, claro. Sim. como é que níveis são feitos, e o lado técnico mesmo do lado dos artistas. Mas lá está, desta vez é mais aprender como é que escreves isto, aprender a sintaxe e a lógica de cenas tipo state machines e
e garbage collection e coisas mais gerais que eu nunca pensaria que teria que pensar. Sim, tanto do ponto de vista técnico como também da otimização, não é? Porque hoje em dia, ou seja, há muitas variantes que é preciso ter em conta, não é? Enquanto se desenvolve um jogo. Mas isto que tu dizes é verdade, e até se calhar estavas com os teus amigos a fazer o jogo, não é? E eles terem que dar-te ouvidos a ti, vou dizer assim, era como se estivessem a trabalhar, não é? Porque acho que é o que acaba por acontecer. E tu, ao saber programar, tens a ferramenta na mão para... É como se fosse o teu pincel, não é? Para tu Exatamente, tornares... exato. Nem é tanto estarem a trabalhar, mas é mais, lá está, eu acho que a comparação com o desenho faz sentido. Se eu quero uma mão numa certa posição, é melhor eu aprender a desenhar essa mão do que estar a obrigar esta outra pessoa a tentar Exato. perceber o que é que está na minha cabeça. Provavelmente quando a mão finalmente estiver na pose que eu tinha em mente, eu vou ter outra ideia. Isto nem funciona. Vamos apagar o braço e se calhar fazer outra coisa. Mas estar a obrigar, acho que é lento. É como aquele jogo em que falas no ouvido de alguém e essa pessoa fala no O ouvido do telefone outro. Depois, estragado, o não é? telefone estragado, exatamente. Sim, sim. Sim. Mas então, ou seja, tanto quanto sei, o 12 Minutes foi feito em Unity. Exato. Ou seja, foi muito por C Sharp, imagino eu, e... Comecei com JavaScript e quando me apercebi das desvantagens do JavaScript. E certas cenas simplesmente não funcionam quando passar certas coisas através das funções, o facto de ser tudo dinâmico demais, em que certas coisas tu fazes erros porque ele decidiu ajudar-te, e depois mudei para o C Sharp. Uhum. E notaste algum desafio técnico enquanto o jogo era desenvolvido? Alguma coisa que tenha tornado mais difícil durante o desenvolvimento? Tipo, por utilizar Unity ou em geral de programar, em que Sim, aspecto? sim, por usar Unity mesmo. Ou seja, mesmo uma curiosidade, não sei se tens conhecimento, pronto, de outros engines, se é algo que vocês também estudaram. Ou seja, a minha questão é mais, porquê Unity e se houve assim algum desafio? Em termos de motores, trabalhei com Renderware, trabalhei com o Gamebryo, em AAA, o Custom Engine do Jonathan. Tipo, cada motor tem vantagens e desvantagens. Todos os motores têm coisas que fazem bem, outras coisas que fazem menos bem. Mas com todo o software é a mesma cena. Photoshop, ZBrush, Studio Max, tu consegues ver claramente quais são as forças e as desvantagens. Logo, eu pessoalmente, e vejo muitas pessoas a acreditar, este motor não faz isto ou não faz aquilo. Acho que é um bocado... tens que aprender a utilizar as ferramentas que tens. Para mim os desafios maiores não foram tantos esses. Acho que o Unity é um motor muito... Tipo, lá está, eu quando comecei na Rockstar, se tu querias fazer um jogo, tinhas que escrever o teu próprio motor, não havia outra hipótese. Distribuição era física, tinhas que imprimir CDs, ir a lojas. Ou seja, Unity é espetacular e Unreal e todos esses motores. Acho que o maior desafio foi mais em termos de fazer o jogo em si, de ter uma ideia em mente e quando tentas executar essa ideia, a perceberes-te que há muitas perguntas que tu não fazias ideia que iam aparecer em termos de tipo aspectos básicos, tipo quando tu abres uma porta e há outra pessoa que está do outro lado e quer abrir a porta ao mesmo tempo, Sim, sim. ou mesmo como tipo, para quem jogou o jogo, tipo, como organizar os diálogos de modo a que eu saiba. Tipo, eu originalmente estava a escrever os diálogos de uma forma linear, mas passado um bocado era impossível saber como é que esta conversa se liga com aquela ou o behavior dos personagens. Resolver esses problemas foi mais complicado, eu acho, do que especificamente lidar com o Certo. motor. Sim, sim. Ok, sim. Mas Sim, os é um motores problema... têm desvantagens, mas desculpa lá estar a interromper, Não, força. o lighting dos motores, às vezes o loading times, o modo, tipo, Unity é muito object-oriented, o modo como as cenas são loaded, quando faz um update do Unity, será que isto vai partir tudo outra vez? Existem estas cenas, mas acho que isso faz parte do software, é como quando trabalhava no Photoshop, há imensas coisas que estão partidas nesse programa, mas tu aceitas, trabalhas à volta disso. Sim, sim, claro. Só estava a tentar perceber isso, mas é interessante que, sim, são desafios que são, pá, eu diria, genéricos, não é? Que qualquer desenvolvedor de jogos também se irá deparar. E já agora sobre, então, ou seja, o jogo foi feito em Unity, mas também desenvolveram para a Xbox. Esse processo foi muito penoso, ou seja, como foi tanto para computador, ou seja, PC e Xbox,
houve assim alguma complicação nisso? A codebase é a mesma? Não, a codebase é igual. Tipo, hoje em dia, lá está. Hoje em dia, estes motores vêm com exportar para a Xbox, exportar para... Sim, sim. Houve uma equipa que contratámos de porting que se especializou em fazer os controles para o gamepad. E lá está, tens este aspecto todo, o modo como gravas as cenas na Xbox, os achievements, todos os certificados todo o lado específico de consolas. Contratei uma equipa que se especializou em... Mas lá está, isso é um bocado separado do jogo. É uma cena que tu colas no topo do jogo, que se foca especificamente para a Xbox. Mas não foi complicado. Foi só resolver questões em termos de design, de como é que tu traduzes um jogo que se joga com um rato para gamepad, e certos detalhes em termos de perfis de optimização, para ter em conta as limitações da Xbox versus as limitações do PC. Certo, sim. Mas não é difícil, claro, hoje em dia o processo é bastante intuitivo, sim. E a Xbox é muito parecida a um PC, não é radicalmente diferente. Sim, hoje em dia até os jogos são desenhados já com isso em mente, e Exato. os jogos que estão na Play Store da Xbox, da Microsoft Store, né, acabam até... Muitos deles dão diretamente na Xbox, sem grandes... Eu digo mais na arquitetura. Por exemplo, a PlayStation 2 e PlayStation 3 tinham uma arquitetura em que o modo como a memória é gerida, tu tinhas que redesenhar certos sistemas completamente. Se o jogo está a fazer streaming, ou se está... o nível de polígonos, ou como é que estás a fazer certas shaders, tinham que ser redesenhados para utilizar os processadores de modo diferente. Sim, era bastante mais difícil, bastante mais específico, menos Exato. abstração, sim. Mas hoje em dia, sim, já está tudo bastante mais otimizado e mais fácil. Falando da forma como, ou seja, o 12 Minutes foi desenvolvido, não é? Foi por uma equipa que tu criaste, não é? Mas eventualmente a Annapurna Interactive entrou, não é, no contexto do jogo e tornou-se o publisher, não é? Como é que isso funcionou? Ou seja, fala-nos um pouco desse processo. Eu também estava mais curioso como é que o jogo foi financiado, ou seja, como indie developer, não é? É necessário, não sei se houve uma ronda, se foste à procura de investidores, se foi mais só focado em publishers que financiassem o jogo. Como é que foi esse processo? O modo como funcionou, isto é uma pergunta, acho que é útil, e antes de começar a dizer, há certas coisas que muitos developers fazem, que é, tu tens uma ideia, fazes um protótipo e vais procurar financiamento. E o que acontece, 90% dos casos, e tenho muitos amigos que tu vês isto a acontecer, é no momento em que recebes financiamento, começas a desenvolver a tua ideia e apercebes que a ideia não funciona como tu pensavas que ia funcionar, mas já fizeste um plano, já tens uma equipa, e de repente tens esta limitação financeira, mas o que tu estás a criar, tu sabes claramente que não é o que tu queres fazer, porque não vai funcionar, porque estás a testar, mas o publisher está-te a pressionar, porque foi o que tu prometeste que ias fazer, e tens esta bola de neve, e o jogo não vai... É muito pouco provável que consiga chegar a algum lado interessante. Logo, desde o início deste projeto, o meu objetivo era responder a todas as perguntas importantes antes de procurar financiamento. Ou seja, o que eu fiz, lá está, criei uma versão do jogo em que o esqueleto estava todo lá, só faltava tipo o polish e o skinning, as animações, mas o jogo estava lá. Tu tinhas esta experiência muito idêntica do que é a versão final. E o que eu fiz foi, antes de procurar financiamento, lá está, fui ao PAX East a ver se valia a pena. Na PAX East o pessoal adorou o jogo, tinha filas de pessoal para jogar, artigos da Polygon, Rock Paper Shotgun, Kotaku, ou seja, havia claramente um interesse neste projeto. Então o que eu fiz foi enviar o protótipo a alguns jornalistas para eles fazerem previews do jogo, de modo a quando eu fosse procurar financiamento, já tinha este background a dizer pessoas na indústria profissionais que concordam que este jogo vale a pena. Ou seja, eu não vou com algo que, em termos de risco, é menos elevado para um publisher. Outra coisa que era importante para mim, especialmente depois de ter estado nestas companhias em que o dinheiro é o mais importante, foi encontrar um publisher que o objetivo para eles era fazer um jogo
tipo, perceberem o que é que eu estou a tentar fazer com o jogo e quererem que isso se torne realidade em vez de fazerem um grande lucro. Ou seja, foi para aí um ano de falar com vários publishers e mostrar-lhes o protótipo. Lá está, outra coisa é eu quando mostrava um jogo a um publisher, eu dava-lhes o protótipo, tipo, joga o jogo e depois falamos. Não havia isto é o que o jogo vai fazer, não. O jogo em si já fazia o que estava a fazer. Sim, sim, a base estava lá, presente, e Tu dava para podias jogar ao entender. jogo todo. Nem é só entender, mas tu podias jogar ao jogo todo do início ao fim e Ok, perceber o que é que o jogo faz. Os controles estavam resolvidos, a câmera top-down, se o loop era interessante ou não de repetir. Tipo, estas cenas que tu não sabes se vai funcionar ou não estavam resolvidas. Não havia voice acting, por exemplo. Lá está, até que eu encontrei o único publisher que eu encontrei, e isto depende muito das alturas. Tipo, PlayStation há 9 anos atrás era o grande console após indies, na altura do Journey, mas depois o mercado ficou saturado e depois a Xbox tentou apanhar, ou seja, eu apanhei a Xbox, a Microsoft, no momento em que estava a tentar criar o seu portfólio de indies, ou seja, eles foram os primeiros a dizer, olha, aqui está no programa, a ID era Xbox, eu falei com eles, eles disseram, estamos interessados em financiar o teu projeto, e deram um montante de dinheiro e faz o que tu quiseres, completamente 100% free. E o meu plano era fazer este jogo durante um ano e terminá-lo, mas o que aconteceu foi que à medida que eu tentava refinar e terminar o jogo, lá está, perguntas de se tivéssemos voice acting, isto seria muito mais fixe. Se eu melhorasse mais isto, seria mais fixe. E também o facto de eu ter simplesmente recebido dinheiro significava que durante o processo de development eu tinha que ter muitos papéis diferentes. Tenho que gerir o budget, tenho que contratar as pessoas, tenho que fazer os contratos. Há um lado, lá está, de producer e publishing e manager. Quanto maior a equipe crescia, mais eu tinha que estar a lidar com isto. E, pois, com sei lá, por exemplo, advogados, contabilistas e... Exatamente. E mesmo cenas, sei lá, quer fazer uma ação de motion capture, tem que arranjar os atores, tem que... Burocracia, a parte burocrática, né? De toda a Exato, gestão e disso. isso toma tipo 50% do development. E então chegou uma altura em que eu já conhecia o pessoal da Annapurna antes da Annapurna existir, ou seja, eu sabia que eles estavam a começar a criar a Annapurna, a gente falou originalmente de trabalhar juntos, mas eu queria tentar ser o meu próprio publisher, sem ter, lá está, ter o dinheiro e gerir tudo. E ao fim de um ano, apercebi-me que não é isso que eu gosto de fazer. E que colaborar com alguém que tem uma visão idêntica, se calhar seria uma boa ideia. Então começámos a falar, eu expliquei-lhes onde é que eu queria levar o jogo, eles concordaram, tinham ideias muito semelhantes, e então decidimos fazer uma parceria. E foi aí que o jogo aumentámos um bocado mais o tempo de development, decidimos procurar atores, tipo atores de Hollywood para trazer as vozes e trazer um bocado esta visão que eu gostava de criar, mas que nunca pensaria em fazer, porque nunca pensaria em ter um budget que me permitisse fazer isto mais profundamente. E foi aí que a parceria com a Annapurna começou. Sim, e penso que até é uma parceria que até faz sentido, porque pronto, a Annapurna é conhecida por outros jogos também, assim, bastante, eu vou dizer, mais cinemáticos, com uma narrativa, fortes em narrativa, não é? E que se adequa muito ao jogo que tu, Almina, disseste, ou seja, temos jogos como What Remains of Edith Finch, não é? Que, se não me engano, tu também tiveste uma pequena parte como playtester. Ajudei com... Exato. Uau, boa pesquisa. Yeah. Sim, pronto, e publicaram também Outer Wilds, Journey, que falavas há pouco, Florence, Flower, Gorogoa, Passion, que também é um jogo que eu gostei bastante. Então até parece que acabou por se encaixar, não é? Acabou por ser o estúdio que mais se adequaria, não é? E acabou por funcionar, não é? Penso que sim, de forma bem sucedida. Falavas há pouco também, então, dessa parte de trazer, então, o voice acting. Tanto quanto sei no início, nem era esse o objetivo. Tu, em algumas entrevistas, dizias que o jogo podia-se jogar plenamente sem o voice acting, não é? A história estava lá, era possível entender, mas depois começaram a testar e viram algum potencial aí, não foi? Exato. O que aconteceu foi que o jogo funcionava perfeitamente com tinha balões de algo no topo das cabeças. Mas lá está, isto parece uma peça de teatro, tens 3 personagens e é tudo à volta
de quem é que são estes personagens. E então fizemos testes, arranjámos 3 atores locais em LA, trouxemos para o estúdio, imprimimos tipo Ou umas seja, versões. desculpa, não os finais, outros Não, não, atores. não. Isto foi tipo simplesmente para ver como é que Uhum. seria se as vozes destes personagens, tipo, como é que seria um diálogo deste jogo com vozes. E Exato. literalmente eles sentaram-se numa mesa, demos nos scripts e eles começaram a falar uns com os outros, tipo o polícia a dizer police, open up, nananã, a mulher a reagir, o marido, e tentar ver, será que isto emocionalmente funciona? E gravámos algumas das vozes, trouxemos para o jogo e sentimos um impacto gigante e vimos, isto vale a pena, e vai com, tipo, a ideia sempre foi de criar uma experiência um bocado cinematográfica, de criar que estás dentro de um filme e fazes parte do enredo. Tipo, normalmente os jogos tens uma cutscene e tens a gameplay. Tentar juntar isto tudo numa experiência única e se tentar fazer um filme desta experiência com a música, com o movimento, faz todo o sentido também com as vozes. Sim, acho que eu pessoalmente acho que deu mais vida ao jogo, não é? Tornou-o mais humano e vai de encontro à tua visão que tu dizias que querias que o jogo fosse o mais fluido possível, ou seja, não há um screen de game over, não há uma decisão errada, aquilo simplesmente flui, continua, não é? E acho que ajuda nesse aspecto. Acho que sim. E tu sentes mais os personagens, quando estão tristes, quando estão contentes, quando estão... lá está, sentes... Não sei, acho que algumas das decisões que tu fazes no jogo são um bocado baseadas no que é que os personagens estão a dizer, e ter vozes, acho que traz enriquece a experiência. Sim, especialmente com um elenco de peso como este, não é? Com William Dafoe, Daisy Ridley, James McAvoy. Por acaso estou curioso como é que isso aconteceu. Porque são nomes bastante grandes e se calhar não é esperado de um jogo indie ter assim um elenco tão forte, não é? Não é que não estou a dizer mal, claramente, mas penso que foi uma mais-valia e principalmente pronto, o desempenho dos três trouxe ainda mais vida ao jogo. Como é que isso aconteceu? Como é que aconteceu? Foi, lá está, uma vez que decidimos que queríamos atores, claro que a questão será que conseguimos arranjar estes atores de Hollywood, fizemos é o processo normal, fizemos um package de a premissa, um bocado do script, os trailers, um pacote e enviamos aos agentes. Quer dizer, a primeira coisa é perguntar quem é que são os atores que estão available neste momento e que potencialmente estariam interessados em trabalhar em jogos, porque lá está, gravar para jogos é diferente de fazer filmes. E uma vez tínhamos uma lista, procurar os atores nessas listas que eu sentia que podiam ser os personagens do jogo e dentro dessa filtragem de atores perguntar quais é que estão os interessados. E uma vez que estejam interessados, ver se os horários deles funcionam uns com os outros para trabalhar ao mesmo tempo. Lá está, foi um processo de procura, ver quem estava interessado e falar com eles, explicar-lhes, os estavam interessados, explicar-lhes um bocado mais em detalhe como é que eu imagino as sessões de gravação, quais são as minhas ideias por trás das histórias, Sim, sim. etc. E criar essa relação. E depois diz. Sim, exato. Não, só ia perguntar se tinha corrido bem. Eu sei que uma das tuas... algo que tu querias mesmo era que as pessoas estivessem na mesma sala, juntas, a gravar, não é? Exato. E correu bem essa sinergia? Achas que ficaste contente com o outcome dessas sessões de voice act? Acho que foram excelentes. Demorou. Nós fizemos uma table read before, tipo, antes de começar as gravações em que estávamos todos, tipo, foi tudo sobre Zoom, porque o Daisy e o James estavam em Londres, o Willem estava em Itália e depois estava em Toronto, em Roma, exato. Mas fizemos uma table read onde eles escreviam tipo um mini script da história, onde eles podiam interagir uns com os outros, perceber os personagens, fazer perguntas, o que deu uma base para quando fôssemos às sessões eles soubessem um bocado dos personagens e pudessem meter-se na posição dos personagens, mas correu bem, eles trouxeram imenso. Existe um aspecto de descobrir as motivações específicas do personagem, e eles, o modo como eles, tipo, eu sabia em termos de design o que é que eu precisava que os personagens dissessem,
escrevemos um background para as histórias dos personagens e as motivações para chegar aos momentos na história, mas depois de momento a momento o que se passa, tipo, por exemplo, quando... E lá está, o facto de interagirem na mesma sala faz com que, se o James é mais agressivo, a Daisy vai reagir de um modo mais agressivo ou mais defensivo, o que faz uma textura diferente para uma outra conversa onde se calhar ele tenta ser mais delicado ou... Lá está, e deixá-los explorar este aspecto para ajudá-los a definir como é que os personagens seriam finalmente, e acho que eles ajudaram imenso a descobrir estes pormenores e as nuances e mesmo comunicar certas emoções só com a voz, porque como não vês a cara, tipo, ao início eu queria que as coisas fossem muito realistas, mas rapidamente apercebi-me que são realistas demais. Como tu não vês os olhos, não vês nada, eles têm que exagerar um pouco, não exagerar, mas tipo, se estão a Compensar, sorrir, se calhar, não é? exato, abrem mais a boca para sentir sorriso, ou na garganta sentir mais o nervosismo, fazer Uhum. estes ajustes para comunicar as mesmas ideias. Sim, e pronto, lá está, novamente, acho que eles estiveram muito bem. William Dafoe, pelo menos eu gostei muito da performance dele, acho que não podia ser outra pessoa, pronto. Quem jogou o Acho que jogo, funciona perfeitamente. Yeah. acho que sim, acho que sim. E agora queria te perguntar, ou seja, com tudo isto, não é? O jogo foi lançado, já foi alvo de reviews, a comunidade já discutiu, já falou, já há montes de teorias no Reddit. Tu ficaste contente com a recepção que o jogo teve? Era o que Yeah. estavas à espera? Assim, estar à espera é difícil e a indústria onde saem tantos jogos por dia, tu nunca sabes o que é que vai acontecer. Acho que fizemos todas as decisões que fizemos e os resultados que tivemos foram super positivos, desde os trailers, o marketing, o modo como abordámos tudo, acho que foi excelente. E o modo como as pessoas receberam, acho que sim. Tipo, eu tinha alguns objetivos e foram todos cumpridos. Um era um motivo principal, um motivo básico era criar um jogo que as pessoas tenham interesse em jogar e crie discussão e conversa, e claramente isso aconteceu. Há pessoas que adoram, há pessoas que detestam, mas mesmo os que detestam pelas razões que eu percebo porque é que vão testar, que não é o género deles, ou há certas coisas que não perceberam, e criar esta discussão à volta da história, que era algo que eu queria. E outro objetivo era fazer dinheiro suficiente para poder fazer mais jogos, que eu sinto que conseguimos esse objetivo também. Em termos de críticas, era o que estava à espera. Nós acho que estamos numa geração onde, tipo, eu cresci com jogos tipo Monkey Island, Day of the Tentacle, Prince. Eram jogos em que tu não compras o jogo, tens umas floppy disks que o teu amigo te deu, jogas ao jogo em casa e se estás perdido no nível, vais ficar É isso. perdido durante 3 meses. Vais à Exato. escola, falas com eles dizem, uma poção mágica no quarto, não sei o quê. Mas hoje em dia estamos numa geração onde, tipo, É tudo não, agora. é É tudo tudo agora, agora. estou bloqueado durante 5 minutos, este jogo é uma porcaria. É verdade, é Ou verdade. vais online ver as soluções e depois vês a solução, perdes um bocado o processo que foi criado, isto já não estou a sentir o que devia. Sim, sim, Ou seja, sim. eu sinto que existe, e foi uma das razões pelas quais eu fiz algumas decisões de design neste jogo, em termos do pacing, certas frustrações estão lá, que não estão desenhadas para certas pessoas, mesmo o point and click, lá está. Estava esperado que havia certas pessoas que não iam perceber, não é não perceber, mas Sim, eu não iam entendo. conectar-se com o género de jogo que está a ser feito. Yeah. Sim, os jogos de point and click, à partida, já têm essa base, ou seja, já são jogos que é preciso ir com calma, é preciso estudar o ambiente, é preciso jogar, ou seja, eu acho que só por si esse género já invoca isso. Mas eu concordo, é um pouco como tu dizes. Hoje em dia também é um bocado o que é definido pela indústria e os jogos são muito, ok, é isto que acontece agora e depois acontece isto e depois há muitos estímulos e não há um tempo para a pessoa, eu vou Mas eu dizer também. eu vou dizer em inglês, tipo, take it all in, ou seja, ter Mas calma e... eu agora estou a dizer isto, mas não é muito verdade também. Tipo, eu acho que porque a única coisa que nós lemos na internet são pessoas que têm opiniões extremas e decidem falar sobre isto. Porque quando eu olho para as reviews e para o Metacritic, temos tipo a 75% e não. Lá está, se está a 75%, quer dizer que há 25% das pessoas que têm uma opinião negativa, mas
a internet é difícil medir estas coisas em termos de... Ou seja, na verdade, acho que há muitas pessoas que conseguem take it all in e fazem pausas. Tipo, tenho amigos que... Lá está, mesmo streamers que jogam, tu vês que eles jogam um dia, fazem uma pausa, no dia seguinte jogam. Por isso, nesse sentido, eu acho que houve muitas pessoas que percebem o que é que o jogo está a fazer e gostam disso. Acho que é uma minoria que tem estas queixas e eu acho que, aliás, eu diria mais que é como faz. Acho que estamos numa fase na indústria de videojogos por causa dos telefones e notificações e achievements e estamos numa fase na história dos videojogos em que lá existe esta constante necessidade de ser receber uma pancadinha nas costas, bom trabalho, estás a fazer bem. Sim. Mas isso vai passar, acho que vai passar. Acho que o jogo vai ser digerido diferente daqui a 10 anos, quando passarmos este hump de... Sim, quando... Ou seja, notas que então, com o tempo, vai haver as pessoas estão a começar a distanciar-se disso, dessa necessidade de ter assim... do apoio, de começar a explorar mais, de começar a ter mais autonomia sobre... Acho que é mais a indústria... Lá está, por exemplo, quando tu vais ver um filme, se tu vais ver o Schindler List, tu não vais ver o Schindler List para te divertires. Tu não vais sair do Schindler List, ai que filme fixe, adorei. Ou outros filmes mais pesados ainda, tipo, vais ver o Saw, tu não vais ver o Saw se calhar tem um aspecto divertido, mas são filmes pesados ou violentos. Mas acho que esta geração de jogos, estamos muito numa fase em que tu vais jogar para te divertir. Acabou o dia, acabei o trabalho, eu quero é descontrair, não vou ver o Schindler List. E acho que existe uma separação entre having fun and being engaged. E quando estás engaged numa coisa, provavelmente não vais ter fun às vezes, mas é um bocado separar os dois e acho que a indústria dos jogos precisa... Mas acho que isso está a acontecer, tipo, todos estes jogos que tu falaste da Annapurna, o catálogo deles e muitos indies, são experiências que dizem certas coisas um bocado diferentes do habitual having fun, mas acho que o conceito de videojogo, o conceito de jogo, que jogos em base é para te divertir, é para ganhar ou perder, ganhar pontos, ter objetivos, o aspecto competitivo. É por isso que eu falo mais em experiências interativas, onde separamos um bocadinho esse aspecto do jogo versus uma experiência que tem todos os elementos de um jogo, mas não é para ganhar ou perder e fazer Sim, pontos. eu acho que entendo bem isso, porque eu joguei o Journey recentemente e eu acho que é exatamente isso que tu dizes. Eu não vejo o Journey como um jogo, um videojogo, mas mais como uma experiência, um pedaço de arte. Vou dizer assim. Acho que são todos arte, mas sim. Sim, claro, eu também concordo com isso, mas eu estou a dizer, não o vejo inicialmente como um videojogo, não é a primeira coisa que me vem à cabeça quando falamos de Journey, percebes? Sim. Por isso eu entendo... Acho que o Journey foi um grande jogo, foi um milestone nesse aspecto. Sim, com certeza. E para os que estão presentes,